Olá! Nesta segunda aula da disciplina de Metodologia da Pesquisa, veremos, entre outros pontos, que o ser humano, para chegar ao conhecimento científico, produz ciências, compreende os fatos e os fenômenos, além de elaborar teorias. Enfim, produz conhecimentos. Bons estudos! Olá! O ser humano naturalmente deseja conhecer, dizia Aristóteles. Nesta aula, considerando o desejo de conhecer, o ser humano produz conhecimento em diferentes níveis. Sempre ao se confrontar com a realidade, segundo o seu estágio de desenvolvimento intelectual, ele diz algo da realidade, segundo o seu nível de compreensão e transformações já realizadas. Assim produz o conhecimento do senso comum, religioso, filosófico e científico. Ao chegar ao conhecimento científico, ele produz ciência, compreende os fatos e fenômenos, elabora leis e teorias, enfim, produz conhecimentos. Entre as diferentes formas que se poderia abordar a questão do conhecimento, optou-se por Cipriano Carlos Lucchesi, professor de Metodologia de Pesquisa, capítulo que estuda o conhecimento como mecanismo de compreensão e transformação da realidade. Nesta unidade quer-se pensar sobre o papel do conhecimento para a compreensão e transformação do mundo. Antes de seguirmos nosso encontro, vamos ver o que as pessoas nas ruas nos falam sobre o conhecimento. Conhecimento é tudo, né? Tudo na vida. A gente tem muito mais informações. E informações também é conhecimento, né? Bom, conhecimento acho que está muito vinculado à sabedoria, assim. Não necessariamente ao conhecimento didático, também, né? Mas acho que muito conhecimento de ti mesmo, da tua vida, do que tu quer pra ti, como profissional, como pessoa, como ser humano. Eu acho que é bem isso, assim. Não é muito, eu sou um grande conhecedor do mundo e tu é um grande conhecedor de ti mesmo. Eu acho que esse é o principal. Acho que conhecimento é tudo que nós podemos aprender sobre as coisas que acontecem ao nosso redor em relação à interação com o mundo, com as pessoas, tudo que possa trazer alguma contribuição para a nossa vida. São aprendizados que a gente internaliza através de estudo, de conhecimentos que a gente vai adquirindo, através de experiências que a gente vive. Conhecimento é tudo aquilo que a gente pode aprender, transmitir, socializar. Bom, seguimos adiante com esta aula sobre a concepção do conhecimento, que como mecanismo e transformação da realidade, segundo Cipriano Carlos Lucchesi e outros, ocorre no mundo como necessidade de ação. Como assim? Porque nascemos neste mundo, estamos submetidos às leis, enfrentamos a realidade, fazendo coisas e transformamos. O contexto de mundo nos desafia porque é diferente de nós e oferece resistências. As relações com o mundo são diversas. Observa-se a natureza. Há momentos em que nos alegramos com ela. Outras vezes tememos as suas manifestações. Modificamos paisagens. Plantamos e construímos coisas. Nos relacionamos com as pessoas e vencemos distâncias. Em síntese, aprimoramos e ordenamos um novo mundo, criando assim um mundo cultural. A transformação do mundo, ou as ações mencionadas, envolvem o ato de pensar.
É a capacidade de refletir sobre nós mesmos e entender o nosso ser. É um ato dialético entre teoria e prática, entre ação e reflexão. Pensar o mundo nos capacita a entendê-lo no seu modo de ser. Viver, portanto, significa enfrentar, contornar e estabelecer rodeios para entender os mistérios no mundo e com o mundo. É a capacidade do ser humano em fazer da vida um processo com menos riscos e perigos. Tem-se o poder de transformar a realidade, produzir em todas as situações da vida, seja no contexto social ou de laboratório. Nessa perspectiva, o conhecimento é social e histórico. Social porque ilumina outras consciências. Histórico porque é germinado e produzido num tempo e espaço específico. A finalidade última do conhecimento é permitir a libertação do ser humano do temor do desconhecido, tornando-o senhor da situação, independente e autônomo. Liberta-se a si mesmo, outras pessoas, grupos e sociedade. O conhecimento como mecanismo de compreensão e transformação do mundo é uma necessidade de ação. Ilumina a realidade, entende o processo e carências do mundo. A transformação da realidade é realizada através da compreensão crítica e permite viver cognitivamente no mundo. Isto é estudar e produzir conhecimentos. Dizíamos no início que a pessoa naturalmente deseja saber. Este desejo de saber, conforme a abordagem anterior, produz os diferentes modos de compreender e transformar o mundo. O objetivo é libertar o ser humano do desconhecido ou descobrir o significado de sua existência no mundo. Isto é feito basicamente através da produção de abordagens diferentes. Os conhecimentos do senso comum, religioso, filosófico e científico serão abordados nesta aula. Acredito que existem outras formas de conhecer, como, por exemplo, o mito e a arte. Estes conhecimentos ficam para você pesquisar. De uma forma sintética, a partir da apresentação de conceitos e características, vamos conhecer um pouco mais as formas de conhecimento. O conhecimento do senso comum ou popular ou vulgar visa viver a condição humana no mundo, aprender a viver à luz das experiências e observações imediatas do mundo circundante. Senso comum é uma ética, um estilo, uma opinião e crença, uma concordância prática, um acordo espontâneo ou uma síntese do que entendemos, imaginamos, sentimos e desejamos. Tem como função ser prático ou permitir a convivência no dia a dia. Suas características são as seguintes: valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato, saber fechado e estático. O valorativo seleciona o modo de viver a partir de estados de ânimo e emoções. O reflexivo é limitado ao objeto e não estendido para o geral. Assistemático, porque se baseia apenas em experiências, opiniões e crenças individuais e não em ideias e métodos científicos. Verificável, por sua vez, apenas no âmbito da vida diária, o que se percebe no dia a dia. Falível e inexato, conforma-se com a aparência, o que se ouviu dizer do objeto. Não é crítico, é um saber fechado e estático. Torna-se obstáculo epistemológico na dinâmica do conhecimento.
O conhecimento do senso comum não deve ser ignorado. Ele pode se tornar a base do conhecimento científico ou da ciência. O conhecimento religioso é radicado na psique humana. Ele é imanente, está dentro da pessoa e transcendente, projeta-se para fora, implica em vivências. Tem como pressuposto básico crer, ter fé em Deus, tido como entidade perfeita, modelo de ser conquistado e imitado. Este Deus pode ser utopia e esperança, finitude e infinitude, miséria ou grandeza. É um supraconhecimento, ou seja, não se confunde com mito, com filosofia, ciência, guerra, amor, ódio, nações, indivíduos, embora esteja presente em todas estas circunstâncias. A experiência de Deus, de fé, constitui o ponto de partida do conhecimento. Vejamos as suas características: valorativo, moral e ético, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Valorativo, moral e ético, porque contém as proposições sagradas na doutrina. Inspiracional, ou seja, Deus se revela e se manifesta. Sistemático, quando organizado, tem como um método próprio, ciência teológica, sobre a origem, significado, finalidade, morte e destino do mundo como obra do Criador. Não verificável, as evidências estão na atitude de fé, num conhecimento revelado, na experiência individual. Infalível e exato. Deus é a verdade infalível. Exato e indiscutível. Deus é perfeito. O ser humano religioso é aquele cuja estrutura espiritual está permanentemente orientado para a produção da suprema e absoluta vivência de valores. O conhecimento filosófico é o ato de reflexão sobre a vida e a morte, mundo e Deus, sociedade e cultura. É uma forma de agir. Por que isto é assim? Procura saber o porquê das coisas, dos objetos. A filosofia auxilia a conhecer a si mesmo e o mundo. Elabora as seguintes perguntas fundamentais: de onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Uma questão fundamental é responder e entender o porquê das coisas primeiras e últimas. Também elabora ideologias, sistema de ideias para compreender e transformar a realidade. É uma atividade crítica sobre a prática do ter, poder, ser, orientando a sobrevivência em sociedade. E, por fim, é um tribunal da razão. Critica os valores e pseudo-valores que norteiam a sociedade. Vejamos suas características. Ele é valorativo, racional, não verificável, sistemático e infalível, exato e lógico. Valorativo porque as hipóteses não podem ser submetidas à observação e à experiência. Racional, ou seja, conjunto de enunciados ou ideias logicamente correlacionadas entre si. Não verificável. As hipóteses não podem ser confirmadas nem refutadas. Sistemático. As hipóteses e enunciados visam uma coerência dentro da totalidade. Infalível e exato. Busca conhecer a realidade de maneira abrangente e total. Lógico, porque ordena coerentemente as ideias. Surgem as cosmovisões e filosofias. O conhecimento filosófico surge na infância, quando a criança entra na fase dos porquês. O ser humano quer ser crítico. Significa
um constante perguntar sobre o sentido e significado da vida. A seguir, outra enquete para darmos sequência à nossa aula. Para mim, o conhecimento científico é tudo aquilo que engloba uma parte teórica e que traz de uma teoria, de um estudo científico à base dos conhecimentos já estabelecidos. Um conhecimento científico é todas as hipóteses que tu possa comprovar, né, e demonstrar, digamos assim, através de pesquisas, técnicas, né, como aquele conhecimento foi aprimorado. Bom, ciência para mim eu acho que é estudo de alguma coisa no caso. Conhecimento científico é se aprofundar desse assunto, é o que tu sabe, o que tu entende, o que tu entendeu, o resultado disso tudo. Como vimos nessa pequena amostragem, as pessoas têm ideias distintas sobre o que significa ciência. A seguir, vamos estudar o conhecimento científico. O conhecimento científico é a sistematização de conhecimentos logicamente correlacionados sobre os fenômenos que se deseja estudar. Elabora hipóteses, teorias e teses, calculando e medindo os objetos. Vamos ver agora as características do conhecimento científico: factual, contingente, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato, parcial, conhecer a relação entre causa e efeito. Factual, ou seja, real, lida com ocorrências e fatos que se manifestam. Contingente, proposições ou hipóteses têm sua falsidade ou veracidade conhecida através da experiência. Sistemático, porque utiliza um método próprio para ordenar logicamente o fato conhecido. Verificável, só é ciência quando verificado, testado ou experimentado. Falível, as teorias e hipóteses são conjecturas do saber. Aproximadamente exato, sempre possível de ser reformulado. Parcial, estuda a parte definida do objeto. Busca a conhecer a relação entre causa e efeito. Estabelece a verdade dos fatos. Ciência é um conjunto de atividades e atitudes racionais dirigidas ao sistemático conhecimento do objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. É necessário que o pesquisador saiba diferenciar as formas de como o ser humano expressa o seu conhecimento em relação à sua compreensão de mundo. Cada cultura, cada indivíduo, expressa o seu modo de ser com as coisas e objetos. Esta percepção pode ser em termos de verdade, evidência e certeza. São conceitos a serem aprofundados. O que é a verdade? Verdade é sinônimo de certeza. Verdade é um estado de certeza cognitiva do sujeito em relação ao objeto do seu conhecimento. Em outras palavras, a verdade é a conformidade da mente, do pensamento, do que se pensa, em relação à realidade. A realidade é construída de fatos, sejam de ordem exata, como a física, química, a biologia, ou de ordem social, como a sociologia, o direito, a psicologia, a economia. Esta conformidade entre o que penso e o que é a realidade designa-se de verdade lógica. A verdade é o encontro do homem com o desvelamento, com o desocultamento e com a manifestação do ser. O que é a coisa, o fato em si.
O ser das coisas se manifesta, torna-se translúcido, visível ao olhar, à inteligência e à compreensão do homem. Verdade é a conformidade entre o que o homem percebe, julga e diz a respeito do objeto que se manifesta. A verdade a respeito do objeto nunca é totalmente transparente. Uma parte não se manifesta, permanecendo obscura. Por isso, o homem nunca conhece toda a verdade. O problema da verdade pode ser um pouco mais compreendido conforme quadro dos professores Amado Luiz Servo e Pedro Alcino Bervian. Analisando o quadro que vemos na tela, o problema da verdade percebe-se o sujeito em relação ao estado de espírito ou da mente, as diferentes concepções que ele tem em relação ao conhecimento. Portanto, se alguém diz que é ignorante, ele está manifestando em relação ao objeto que sabe nada. A verdade constitui atividade científica porque é objetiva e elimina o erro. O saber científico é hipotético, por conjectura, utilizando o método crítico na busca da verdade, ao serviço da verdade. Kant diz que verdade é concordância do conhecimento com o objeto. Podem existir verdades incertas ou proposições verdadeiras por nós consideradas falsas. Você já se deu conta que a verdade é uma possibilidade de conhecimento? A história do conhecimento nos atesta que quantas vezes aceitavam-se verdades, mas eram falsas. Exemplos. No início, não se imaginava que a Terra era redonda. O centro do sistema era o Sol. Como nunca podemos saber com segurança, não devemos buscar a certeza, e sim a verdade. E o que fazemos é procurar os erros e corrigi-los. Para a certeza existe apenas uma possibilidade, a certa ou a verdade verdadeira. Para que a verdade seja verdade, é necessário que ela apareça de forma transparente e sua manifestação seja clara. Quando isto não ocorre, não há evidência. Enquanto não houver uma manifestação explícita, objetiva, visível e palpável, a evidência não ocorre. Neste caso existe ainda arbitrariedade. Os resultados da pesquisa, para que sejam aceitos, as afirmações tidas como certas ou positivas, as questões respondidas com evidência, devem aparecer. No conhecimento científico é preciso buscar a evidência em todas as atividades. Quando está ausente a evidência, significa que a ideia ainda não está clara e precisa. Ainda existe confusão de pensamento. A evidência leva para a certeza. Certeza é o estado de espírito que consiste na adesão firme a uma verdade, sem temor ou medo de engano. Fundamenta-se a certeza na evidência e no desvelamento do ser, isto é, assim. Havendo evidência, isto é, se o objeto se desvela ou se manifesta com suficiente clareza, pode-se afirmar com certeza, isto é, sem temor de engano, que esta é uma verdade. Só haverá certeza quando o numerador se igualar ao denominador. A preocupação do cientista é chegar a verdades que possam ser afirmadas com certeza. A certeza não é meta-científica, porque ela é dogmática, fechada, ou seja, subjetiva, porque o pensamento humano falha. Existem graus de certeza. Vai depender daquilo que está em jogo. Exemplo: tribunal, um julgamento. As provas são objetivas, reais, tidas como verdades. O veredito final, isto é, o que se diz do fato julgado, é subjetivo,
porque envolve o conjunto da verdade. A relação entre verdade, evidência e certeza, no entender de Amado Luiz Servo e Pedro Alcino Bervian, poder-se-ia concluir dizendo, havendo evidência, isto é, se o objeto se desvela ou se manifesta com suficiente clareza, pode-se afirmar com certeza, isto é, sem temor de engano, uma verdade. A ciência utiliza uma linguagem específica. Uma dessas linguagens, que tem sentido próprio, é fatos, fenômenos, leis e teorias. É isso que estudaremos a seguir para uma compreensão mais aprofundada em relação à construção do conhecimento. As definições de ciência variam de autor para autor. Cabe a nós analisá-las. Nesta mesma aula, já se apresentou uma definição. Lembrem-se dela? Outra definição. Eva Maria Lacatus e Marina de Andrade Marconi citam Ezequiel Anderegg. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. O fazer ciência parte de fatos ou fenômenos, ou seja, de realidades existentes que pretende conhecer, dando explicações verdadeiras e objetivas. Isto não é fácil, ou tão simples assim. Aproximar a inteligência humana com a realidade, ou ainda, o discurso que se faz sobre a realidade, ou o mundo dos objetos, seja coerente com a verdade. Realidade e fala devem se aproximar ou coincidir. Mas quais são as características da ciência? Lembrando em palavras do que já foi estudado. Elas são factuais, contingentes, sistemáticas, verificáveis, falíveis, aproximadamente exatas, parciais. Enfim, buscam a verdade. E qual o objetivo ou a finalidade da ciência? O objetivo é distinguir características comuns, leis e princípios que regulam os eventos. Qual a função da ciência? A função é ampliar e aperfeiçoar a relação do homem com a realidade por meio do conhecimento. Qual o objeto da ciência? O objeto da ciência pode ser material e formal. É material quando se pretende conhecer e verificar tudo aquilo que existe. É formal enquanto dá um enfoque especial das diversas ciências frente ao mesmo objeto material. A diversidade de fatos e fenômenos levou o homem a classificar as ciências em dois grandes grupos, como veremos a figura a seguir. Ciências fatuais, divididas em naturais e sociais, interpretativas ou hermenêuticas. As ciências formais, estas são de ordem ideal, expressam a autonomia da razão que, de modo inequívoco, sem erro, produz objetos ideais. Exemplo, a matemática, a geometria, a álgebra e a lógica. Estas não são objetos ou coisas pré-existentes, mas foram idealizadas pelo homem a fim de poder operacionalizar a realidade. Foram literalmente inventadas. As fatuais naturais, ou também conhecidas como empírico-formais ou experimentais, essas expressam a autonomia da razão ao processar os dados provenientes da experiência. Através delas, construímos ou reconstruímos a realidade de forma conjectural ou teórica. Domina-se a natureza. Exemplo, física, química, biologia e medicina. A ruptura com a realidade é radical, porque se afirma que é assim,
numa relação direta entre causa e efeito. As fatuais sociais, ou também conhecidas como ciências hermenêuticas ou interpretativas, busca-se a compreensão dos fatos sociais do mundo real humano ou acontecimentos humanos através da interpretação. É a compreensão da realidade humana, seja ela positiva ou negativa, assim como os valores se manifestam na sua cultura. São exemplos como a sociologia, a psicologia, a economia, o direito, o serviço social e outras. A ruptura com a realidade não é tão radical, porque se busca compreender e interpretar o fato de modo científico. A diferença básica entre os dois grupos é que as primeiras, formais, estudam as ideias e a segunda, fatuais, os fatos. Elas são interdependentes. Não é possível fazer física, química, antropologia, psicologia sem as ciências formais. Os números, por serem de ordem ideal, expressam a autonomia da razão em relação ao fato estudado. Nas fatuais naturais, quer-se demonstrar os resultados. Nas fatuais sociais, quer-se verificar ou refutar hipóteses. A demonstração é definitiva enquanto não for refutado por outra prova. A verificação das hipóteses é provisória, que também pode ser alterada conforme novas descobertas. O estudo realizado até agora visa chegar à verdade através da investigação metódica, sistemática e racional na observação, na compreensão e na explicação dos fatos. O que se entende por fato? Fato é qualquer coisa que exista na realidade em termos de espaço e tempo. O fato existe por si só, não diz nada. Ele é particular e pode ser, na sua compreensão, verdadeiro ou falso. Sobre o fato elabora-se hipóteses para chegar à veracidade do fato. Os fatos dão origem às teorias e leis. O que se entende por fenômeno? O fenômeno tem uma abrangência maior. Na sociologia, estudam-se mais os fenômenos do que os fatos. Um conjunto de fatos com as mesmas características dão origem a um fenômeno. Exemplo: agredir uma criança é um fato. A agressão a muitas crianças é um fenômeno a ser estudado. A pergunta é: como os fatos se interrelacionam? As leis se derivam da verificação dos fatos. De fatos particulares, explicados através de proposições, têm-se as leis. Existe a generalização ou a aplicação universal desta lei. Assim, a lei procura explicar os fenômenos da realidade, os aspectos invariáveis comuns a diferentes fenômenos. É preciso lembrar que a ciência, no seu método, estuda casos particulares e depois ela generaliza. Exemplo: a ciência não estuda o corpo humano como um todo ao mesmo tempo. Ela disseca as partes e depois generaliza para o mesmo fenômeno onde houver pessoas. Daí surge o especialista. O especialista sabe muito de um fato e normalmente sabe pouco do todo. O especialista do coração, o que ele sabe das articulações dos joelhos? O que são teorias? Segundo Lakatos e Marconi, já citadas dizem que a teoria se refere à relação entre fatos ou, em outras palavras, a ordenação significativa desses fatos consistindo em conceitos, classificações, correlações, generalizações, princípios, leis, regras, teoremas e axiomas.
Por hoje é só. Espero que tenham aproveitado a aula. Até uma próxima oportunidade. Para esta aula, recomendamos algumas referências importantes para a complementação de seus estudos, como, por exemplo, o livro Fundamentos de Metodologia, das autoras Eva Maria Lacatus e Marina de Andrade Marconi, onde abordam as formas de conhecimento e suas características fundamentais. Já Arcângelo Raimundo Buzzi é autor do livro Introdução ao Pensar, no qual faz referência ao conhecimento e tipos de conhecimento de uma forma poética, cuja característica leva o leitor a aprender a pensar. Na aula de hoje de metodologia da pesquisa, vimos que o objeto de estudo dos cientistas são os fatos para, a partir destes, produzir leis e teorias. A teoria se baseia em fatos e leis e o conjunto de toda esta atividade chama-se de ciência. Sem dúvida, precisamos aprender a conhecer. É um mundo fantástico a ser percorrido. A nossa relação com o mundo, ao fazer ciência, é buscar a libertação. Foi este o sentido desta aula, perceber que as coisas estão interrelacionadas. A pessoa que pensa, o mundo a ser conhecido e a ciência, que é o produto do homem. Ficamos por aqui, agradeço sua atenção e até o nosso próximo encontro.